Graça e paz, mulheres, amém? Uau, como é bom estar aqui novamente. Eu falo que isso aqui é um teste de Deus na minha vida, porque toda vez que eu venho aqui, eu venho na pressão, gente. Na primeira vez foi na pressão do tempo, aí agora com as moças também foi na pressão do tempo. Era 50, agora faz em 20, eu faço em 20. Saí que nem engolindo as palavras. Mas eu quero te pedir alguns minutos para compartilhar algo muito especial que Deus colocou no meu coração, amém? Você pode baixar sua cabeça, vamos orar? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ter certeza da nossa identidade e te pedimos, fala conosco, nos ensina, nos exorta, nos mostra o caminho, nos direciona e que possamos sair daqui realmente transformadas, com a nossa mente, Senhor, colocada toda cativa ao teu Santo Espírito e vivermos todo o potencial que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, uau, você pode olhar para a mulher que está do seu lado e dizer assim, faça um favor ao seu destino e seja você. Olha para outra, eu sei que ela foi sua segunda opção, mas Jesus também ama ela. Fala, faça um favor ao seu destino e seja você. Agora olha bem aqui para mim, você já percebeu que a gente vive numa sociedade que sofre a ditadura da cópia? As pessoas estão o tempo todo tentando nos dizer que nós precisamos ser como outras mulheres. E geralmente essas outras mulheres são mulheres que estão em evidência. A gente tem que falar como elas, a gente tem que se vestir como elas, a gente tem que ser como elas. E deixa eu te dizer, ter referências é maravilhoso. É essencial na vida de qualquer mulher. Mas Deus não nos chamou para ser ovelha Dolly. Deus nos chamou para sermos nós mesmas. A beleza em sermos nós mesmas. Sabe, hoje eu quero te falar que o teu destino está te esperando, mas ele está te esperando. E ele só vai acontecer quando você for você mesma. Você só vai alcançar o propósito de Deus para a sua vida quando você entender que você precisa parar de ser os outros e começar a assumir quem Deus te criou para ser. Sabe por quê? Porque ser feliz, ser alegre, ser cheia de coragem é ser a si mesma. Sabe, nós precisamos ser livres. Mas muitas vezes nós estamos nos prendendo no nosso quartinho da inveja, da competição, da culpa, da baixa autoestima. E sabe, Deus já colocou a chave nas nossas mãos. Nós temos o poder de abrir a prisão e de sair, mas a gente fica lá fazendo mó choradeira. Ai meu Deus, eu queria ser ela, eu queria ser aquela. Sabe, você não vai cumprir o seu destino se você não aprender a ser você. E mesmo que você viva num momento muito difícil como nós vivemos hoje, de muita pressão, se você se sente pesada, sobrecarregada, se você diz, eu não sou feliz, está faltando alguma coisa, eu estou entediada, o seu problema é que você ainda não está sendo você. Porque não tem como a gente olhar para a vida com uma ótica negativa quando nós somos nós mesmas. Quando nós estamos engajadas em cumprir o nosso propósito, a satisfação, a liberdade, a alegria. E se você não está assim, é porque você precisa aprender a ser você. Mas vamos conversar a verdade, que a gente vive num tempo de muita pressão e as pessoas não querem que nós não sejamos nós mesmas. Quem aqui nunca, minha gente, pegou o celular, tirou 100 fotos. Depois das 100 fotos, selecionou 10 fotos. Tratou 2 fotos e não postou nada. Não é? Quem nunca fez isso, gente? Aí no momento que você está criando coragem para postar aparece o que no seu feed? Aquela digital influencer. Você está em casa de pijama comendo miojo, não é? E aparece o que? Ela no jantar maravilhoso, com aquele homem lindo, perfeito. Você olha aquela comida tão perfeita. Você olha aquele ambiente e você diz, não, que coisa mais linda, com certeza ela não está no Brasil. Aí de repente, pá, aparece a localização, Paris. Não é? E aí você estava doida para postar a sua foto e você desiste. Quantas vezes eu estava cuidando para que a McDonald's não entrasse em falência, comendo um hambúrguer, e aparece quem na minha frente, gente? No feed, Bela Falcone. Não é normal aquela mulher, gente. Ela é toda linda, ela é toda magra, ela é toda sarada. E eu só sei que ela come pizza porque eu fui na casa dela e eu vi ela comendo uma pizza. Eu disse, não é normal, como você come pizza e permanece desse jeito? Não é? Porque o mundo quer nos pressionar a sermos como outras pessoas, mas Jesus está nos dando liberdade de sermos nós mesmas, sabe? Hoje eu queria
compartilhar com vocês mais uma vez sobre identidade. Esse meu livro é todo sobre identidade. São 7 capítulos, 7 personagens bíblicos, todos falando sobre identidade. E aí eu disse: Deus, eu já botei 7. O Senhor vai ter que me dar mais uma agora, porque eu não vou falar nada que tem no meu livro. Então fala comigo alguém. Aí Deus colocou no meu coração 2 mulheres. 2 mulheres que mudaram o curso da história do povo de Deus, porque resolveram ser autênticas. Sifrá e Puá. Eu não sei se você já ouviu a história delas, eu não vou ler no texto para a gente adiantar, mas em Êxodo fala de 2 parteiras, que na época que o faraó estava desesperado, porque o povo de Deus estava crescendo, ele já não se lembrava daquele acordo que tinha feito com José, então ele queria matar todos os homens. Chamou 2 parteiras, Sifrá e Puá, e disse o que a elas? Que quando elas fizessem os partos das hebreias, se fosse menino, que elas matassem. Se fosse meninas, que deixasse viver. Mas essas 2 mulheres tiveram coragem o suficiente de saber quem elas são, de reconhecer sua verdadeira identidade e de mudar o destino de um povo. Hoje eu quero falar sobre 3 atitudes que nós precisamos tomar para chegar no nosso destino, para chegar no nosso propósito. E a primeira delas é que a gente precisa fazer um favor ao nosso destino e sermos autênticas, gente. Fala comigo, autêntica. Você precisa ser você, porque Sifrá e Puá tinham uma função, elas tinham um propósito específico dado por Deus, proteger a nação de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus fez tudo diferente. Um cego ele foi lá e curou, o outro ele fez uma lama e mandou lavar a 9 quilômetros de distância. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, ninguém é igual. Gente, igreja não é lugar para todo mundo ser igual, o nome disso é seita. Nós somos diferentes e precisamos ser tratadas como pessoas diferentes. Jesus tratou as pessoas diferentes porque Jesus sabia a singularidade do coração de cada um. Jesus sabia que um ele poderia botar a mão, o outro ele dizia assim, rapaz, vamos fazer uma munganga maior porque esse daqui vai precisar. Jesus nos conhece e ninguém pode fazer algo que nós fomos determinadas para fazer. Só você pode fazer. Se você entender isso, você vai parar de competir com aquilo que não foi destinado a você e começar a focar naquilo que é verdadeiramente seu. Porque tem algo feito só para você. Você precisa ter a autenticidade que Sifrá e Puá tiveram. Por quê? Porque existiam muitas parteiras, mas só elas haviam sido escolhidas para deixar com que aquelas crianças vivessem. Sabe, nós precisamos entender que quando nós estamos indo para o nosso propósito, indo para o nosso destino, algumas coisas vão querer deturpar a nossa identidade, para que nós não chegássemos lá, para que a gente não chegue lá. E deixa eu te dizer, uma dessas coisas é a crise. A crise vai tentar determinar quem você é, vai tentar dizer que você é uma coisa que você não é. Elas estavam vivendo uma crise. Na hora da crise, o faraó queria que elas deixassem de ser geradoras de vida para serem assassinas. Na hora da crise, o faraó precisou dizer, você não é geradora de vida, você precisa ser uma assassina. Você já percebeu que tem sempre gente assim, que na hora da crise, na hora do problema, na hora da aflição, vai querer dizer que você não é o que Deus criou você para ser? Ah, não vai tentar não, porque isso é difícil demais. Ah, mas porque os problemas estão grandes demais. Sabe por quê? Porque as pessoas estão refletindo a insegurança delas em nós mesmos. Elas são tristes e querem que a gente seja triste. Elas são apáticas e querem que a gente seja apáticas. Elas são angustiadas e querem que a gente sejam também. Elas não querem chegar ao destino delas e não estão satisfeitas e querem que você também não chegue. Ei, a crise não determina quem você é. Os problemas não determinam quem você é. Você precisa estar seguro em Deus para entender, não vou absorver o problema, não vou absorver a pressão. Não vou ceder porque eu sei quem eu sou. Eu não fui criada para ser assassina, eu fui criada para ser geradora de vida. Sifrá e Puá sabiam que elas eram. Elas sabiam que não podia ser fantoche na mão do faraó. Elas eram ferramentas na mão de Deus. Você não é um fantoche na mão dos seus problemas. Você não é um fantoche na mão das suas crises. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Você precisa conhecer quem você é, porque na hora da crise ela não vai determinar, não vai deturpar a sua identidade. Mas as pessoas o tempo todo estão querendo deturpar a nossa identidade. Gente, quando eu comecei a servir Jesus, nós temos 15 anos
16 anos de ministério na minha igreja do amor. E eu lembro que quando eu cheguei, eu era noiva e meu marido era o pastor e tinha toda aquela expectativa com a mulher do pastor. Se você é crente desde pequenininho, você vai entender. Toda mulher do pastor regia um coral. Não era, gente? Era a mulher do pastor que regia o coral. Quando eu cheguei na igreja, aí a irmã mais velha, nós só tínhamos 7 pessoas. A senhorinha, eu acho que ela estava querendo me ajudar. Ela estava até querendo me dar uma moral. E ela disse assim, olha, pastora, você vai reger o coral. Eu, não, você não está entendendo. Reger o coral, ela sim, você vai reger o coral. Eu disse, não, amada, não dá para reger o coral, não sei nem cantar, como é que eu vou fazer os outros cantarem? Aí ela disse assim para mim, ela disse assim para mim, não se preocupe não, você não precisa fazer nada, só assim, ó. Gente, eu recebi o cargo num dia, no mesmo dia eu repassei. Eu disse, eu não vou fazer assim, porque eu não sei fazer isso. Nós vamos encontrar uma mulher que sabe cantar, que sabe reger, nós vamos botar ela lá. Porque esse não é o meu chamado. Talvez se eu não tivesse segurança, na hora da crise eu dissesse, ai meu Deus, ninguém vai me aceitar como uma mulher do pastor, eu tenho que ficar assim. Quantas vezes o diabo está mandando você ficar fazendo assim? Você não foi chamada para fazer aquilo que Deus não te chamou. Você precisa ter segurança para saber quem você é e dizer, eu sei o meu dom. Eu sei para que eu fui chamada. Cifra e Puá, na hora da crise, disseram, você é uma assassina. Elas, eu não, eu sou geradora de vida. Cuidado com os momentos de crise. Porque nos momentos de crise as pessoas vão tentar enterrar você. Sabe, muitas vezes tentaram me enterrar. Mas, oh meu Deus, sabe de nada, inocente, estava só me plantando. Estava só me plantando. Toda vez que alguém me enterrava, estava só me plantando. Eu fico calmo, que um dia a minha planta vai crescer. Ei, se alguém está tentando enterrar você, Deus está dizendo, eu estou te plantando, filha. Não olha para a crise, não olha para o problema, porque dos teus piores dias, teus melhores frutos nascerão. Aquelas mulheres foram pressionadas a matar, você imagina a dor que elas estavam sentindo, mas eu imagino elas fazendo o parto dos bebês e dizendo, vem bebezinho, vem, porque eu não sou assassina, eu sou geradora de vida, vem bebezinho, nasce, eu não vou mudar a minha identidade por causa da crise. A Bíblia fala de Davi, quando Davi quis vencer Golias, o que é que Saul disse? Saul disse, você não vai conseguir, você é tão pequeno, deixa eu encher você de paraquedas para ver se você consegue chegar lá. Mas sabe, Davi era tão autêntico, ele sabia para que Deus o criou, e ele venceu todos os nãos que disseram para ele. Tudo que a crise tentou dizer que ele era, mas ele disse, não sou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas mulheres que chegam para mim e dizem, ai pastor, eu queria tanto ser mansa, eu queria tanto ser humilde, eu queria tanto ser maravilhosa. Presta bastante atenção. Não é? Na hora da crise, pastora, minha vontade é quebrar o celular no chão, é dar-lhe. Tem hora que eu não quero ver na cara do meu marido. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é nada disso. Muitas mulheres dizem, eu sou estressada, eu sou cansada, eu sou preocupada, eu sou ansiosa. Você não é, você é a virtude que você abraça. Ei, se você disser assim, eu sou mansa, eu abraço a mansidão. Se você disser assim, eu sou corajosa, eu abraço a coragem. Se você disser, eu sou perdoadora, eu abraço o perdão. Porque você é o que Deus destinou que você fosse. Deus não criou você para ser problemática, para ser irritona, reclamona, murmuradora. Deus criou você para isso? Não, esse não foi o design de Deus para você. O design de Deus para você é que você abrace a virtude que Deus tem para você. Então para de dizer uma coisa que você não é. Para de dizer o que os problemas dizem que você é. Você é a virtude que você abraça. Não deixe a crise determinar a sua identidade. Seja autêntica. Mas não é só a crise que vai tentar determinar a sua identidade. Talvez uma pessoa no poder vai tentar determinar a sua identidade. Quantas pessoas, quantas figuras de autoridade, quantas pessoas no poder deturparam a nossa identidade? Um pai, um líder, às vezes até um pastor. Alguém que era para afirmar sua identidade deturpou. Quem estava deturpando a imagem de Cifra e Puá? Uma autoridade, o próprio faraó. Gente, a Bíblia diz que quando Davi chegou lá para levar pão com queijo para os irmãos, quem era Davi? Um toco de amarrajegue, um pastorzinho de ovelha, um nada na vida. Os irmãos dele eram o quê, gente? Os irmãos dele eram tudo soldado, era tudo do exército, era tudo alta linha. Aí Davi chega lá
Sabe, Golias estava há 40 dias ridicularizando o povo de Israel. A Bíblia diz que eles faziam isso de manhã e de tarde, ou seja, foram 80 zombarias. Saul não fez nada porque era um fraco. Mas quando Davi chegou lá, só bastou ouvir uma zombaria. Ele disse, eu vou matar esse gigante. E quando Davi começou a interrogar os soldados, porque foi isso que Davi fez, o pastorzinho fedorento começou a dizer, vamos lá, me conta. Sabe o que foi que aconteceu? Uma figura de autoridade, o irmão mais velho, Eliabe. O que foi que o irmão mais velho dele disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Com quem você deixou as suas poucas ovelhas? O que é que ele quis fazer? Intimidar, envergonhar, humilhar. E Davi poderia ter feito como muitas de nós. Ninguém me ama, ninguém acredita no meu chamado. Meu Deus do céu, eu nasci para ser a pior das criaturas. Foi isso que Davi fez? A Bíblia diz que Davi olhou para o irmão dele e disse assim, rapaz, o problema aqui não sou eu não, o problema aqui é tu. E ele virou para os soldados e continuou o interrogatório. Continua seu destino. Pode qualquer figura de autoridade olhar para você e dizer, não é para você, você só sabe cuidar de pastorzinho. Você diz, o meu destino é grande e Deus sonhou comigo. E se Deus colocou um gigante na sua frente, é porque Ele acredita que tem um Davi dentro de você. Vai lá e mata, vai lá e faz. Para de chorar. A crise não revela você, a figura de identidade não revela quem você é. A sua identidade não é sobre você, a sua identidade é sobre quem te criou. Uma obra só tem valor pela assinatura do artista. Ei, você tem a assinatura do seu pai. Ei, você tem valor. Gente, eu fui há muitos anos atrás no Museu do Louvre. Eu vi lá a Mona Lisa. Que negócio esquisito. Que mulher azeda, nem para dar um sorriso. Mas deixa eu te dizer, tem bilhões, a bicha tá lá cercada de segurança. Tem uma barra, uma fronteira, nem pra gente chegar perto dela. Só por quê? Porque foi Da Vinci que fez. Ei, você tem a assinatura do seu pai. Sua identidade não está em quem você é, está em quem você é, filha. Você é filha de Deus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de título. Você não precisa cantar. Você não precisa ser a melhor pregadora. Você não precisa ser popstar gospel. Porque Deus não está querendo isso. Deus está querendo filhas com um coração verdadeiro que diga, eu sei quem eu sou. E eu sei o que eu posso fazer. Não é a figura de autoridade que determina quem você é. Com certeza, quando Davi foi matar aquele gigante, ele deve ter olhado para Saul e dito, eu vou matar. Porque quando eu matei um urso e um leão, não foi a sua palavra que me disse que eu não poderia matar, foi a palavra do meu pai, que disse, vai e vence. Ei, para de ficar dizendo quem é contra você e lembra quem é a teu favor. Não é a figura de autoridade que determina quem você é. E aqui eu deixo um adendo para todas as mães. Você é figura de autoridade, o que você tem falado para suas filhas. O que as meninas falaram aqui é verdade. O que você fala, ela vai acreditar. Se ela ouve de outra pessoa, ela vai acreditar primeiro na outra pessoa. É o princípio da primeira menção. Quem falou primeiro, você vai acreditar que é verdade. Se alguém falou uma mentira para sua filha, quando você falar depois, ela vai achar que é você que está mentindo. Quem tem que falar a identidade dos seus filhos é você. Você tem que dizer, você nasceu para crescer, você nasceu para ser grande, você é especial, você é amada. Todos os dias eu digo isso para as minhas filhas e eu tenho 3 filhas. Eu tenho que firmar 3 identidades. Eu tenho que fazer 3 mulheres poderosas em Deus, mas eu estou trabalhando pesado. E as minhas filhas já sabem disso, gente. A minha pequenininha, com 4 anos, meu marido pediu a ela para trazer uma vassoura, porque ele tinha sujado lá o chão. Ela foi, buscou a vassoura, buscou a pá, fez tudo. Quando terminou, meu marido deu aquela palavra de incentivo e disse, Laura, parabéns, que menina prestativa que você é. Ela olhou para ele e disse assim, é pai, eu sei, eu sou uma bênção. Ei, seus filhos têm que saber que eles são uma bênção. O que você está gerando de identidade nos seus filhos? Não deixe a pessoa no poder mudar a sua identidade. Seja autêntica. Mas deixa eu te dizer, a autossuficiência também não determina quem você é. Existe uma linha muito tênue entre autossuficiência e autenticidade. Ser autêntica não é ser autossuficiente, não é se apoiar nas suas próprias habilidades, nos seus próprios talentos. Ser autêntica é ser dependente.
Não é uma questão de saber que você é a melhor. É uma questão de saber se você foi escolhida para aquilo. Se foram escolhidas para aquilo. Elas não poderiam dizer, nós somos as melhores parteiras. Com certeza tem muitas parteiras boas. Mas Deus escolheu cada uma delas. Ei, não é o quanto você é maravilhosa. Não é o quanto... eu vim aqui para dizer que eu sou perfeita. Não é. Porque tem mulher que diz assim, esse solo tem que ser meu, porque a voz mais bonita é a minha. Eu alcanço os melhores agudos. Ah não, a minha pastora tem que dar esse cargo, porque eu sou a mulher mais dinâmica na igreja. Não, o solo não tem que ser seu, o cargo não tem que ser seu por causa da sua habilidade. Pode ser seu, se você for escolhida. Você não vai fazer Deus aceitar sua arrogância, sua prepotência, seus achismos de dizer que você é a melhor. Porque não é sobre nossos talentos, não é sobre nossas habilidades. Deus faz uma mula falar, só para falar para mim e para você que nossa eloquência não vale nada diante de Deus. Quando Ele pode fazer um jegue falar melhor que a gente. Ele pode fazer um burro ser melhor do que a gente. É a sua dependência de Deus. Não é a sua autossuficiência. Não é o seu poder. A sua autossuficiência não determina quem você é. A questão não é você achar que você é boa. É você saber que você foi escolhida. E escolhida pela graça, pela misericórdia, pelo favor. É diferente, porque é sobre propósito, não é sobre ego. É sobre propósito, não é sobre ego. É sobre aquilo que Deus te chamou para cumprir. Não é aquilo que você quer mostrar. Não é aquilo que você quer aparecer. Você precisa entender. Sabe, a Bíblia fala que quando Davi foi lutar contra o gigante, Saul deu a ele tantos apetrechos, deu capacete, deu espada, deu coraça. Gente, se eu fosse matar um gigante e o rei fosse me dar essas coisas, eu ia dizer, me dê um canivete também, me dê uma espingarda também, me dê tudo que você tem para me dar. Olha, Davi não fez isso. Sabe por quê? Porque Davi não se apoiou na autossuficiência. Davi recusou tudo, gente. Todo mundo poderia dizer, Davi é doido. Os melhores equipamentos estão na mão do rei. Mas Davi trocou a autossuficiência pela autenticidade. Ele disse, com isso eu não venço, eu venço com o que meu pai me deu. Troque a autossuficiência pela sua dependência. Conheça quem você é. Conheça os dons e talentos que Deus colocou na sua mão e vai. Quando Davi trocou a autossuficiência pela autenticidade, na verdade ele estava trocando pela dependência de Deus. A autossuficiência não diz quem você é. Seja autêntico. Seu chamado tem a ver com você, tem a ver com seu DNA, tem a ver com seus dons, com quem você é. Não muda, gente. Hoje em dia, a gente pode ter um celular e eu oro que você tenha esse celular. Talvez você ainda não tenha, Jesus pode te dar. Mas hoje em dia, com o rosto, gente, com o rosto a gente abre o celular. Abre ou não abre? Eita, eu agora até lembrei que eu tinha que mandar uma mensagem importante aqui. E eu não tô com... Meu Deus, Senhor. Ana, vem cá, minha filha, por favor, me ajude aqui. Bota aqui seu rostinho. Não tá... Meu filho, em nome de Jesus, fica aqui, Ana. É Ana Paula Valadão. É Ana Paula Valadão. Preciso de ti. Rapaz, se tu me ajudar, eu vou levantar um aleluia. Meu Deus, gente, meu celular não destrava com Ana Paula Valadão. Agora, peraí que ele vai destravar. Vai abrir com minha irmã, sangue do meu sangue, mesmo pai, mesma mãe. Vai ou não vai? Minha irmã tá aqui, gente. Fica em pé, Rebequinha. Ela é até parecida comigo. Todo mundo diz que ela é parecida comigo. É ou não é? Agradeço o elogio. Vamos lá. Meu Deus, não destravou com minha irmã. Deixa eu tentar comigo. Ei, seu destino só destrava com você. Seu sonho só destrava com você. Seu futuro só destrava com você. Ei, Deus não chamou quem é importante, quem tem mais dinheiro, quem tem mais influência. Deus chamou você para destravar seu destino. Ei, seja autêntica. Seja autêntica. Deus tem um destino separado só para você. Faça um favor ao seu destino e seja autêntica. Segundo lugar, faça um favor ao seu destino. Pare de caminhar e comece a correr.
A gente escuta muitas pessoas dizer o que importa é o destino, né? Não a velocidade. Eu concordo com isso. Realmente, o que importa é a gente chegar no fim da linha. Mas deixa eu te dizer, tenha senso de urgência. Tenha senso de urgência em ser você. Sabe, se prepare, porque Deus quer fazer grandes coisas através de você. Mas às vezes a gente está parado. A gente está parado, sabe por quê? Porque nós mulheres temos esse defeito, a gente se coloca em segundo plano. A gente acha que se a gente está fazendo alguma coisa por a gente está sendo narcisista. Então a gente faz por todo mundo, a gente faz pela vizinha, pela sogra, pela cunhada, pelos filhos, pelo marido. E nós colocamos a mim e a você, a nós mesmas, em último lugar. Olha bem para mim, tenha senso de urgência em chegar em seu propósito, em ser quem você é. Sabe, Sifra e Puá tiveram urgência. Elas nem pensaram no risco de morte. Eu fico imaginando lá, bora botar essas crianças para nascer. Vamos botar esses meninos para nascer antes que venha alguém e mate antes de mim. Tem coisas que Deus colocou na sua mão, você não pode procrastinar. Mas às vezes a gente Deus me confirma. Se for para eu fazer isso, faz com que 4 pessoas entrem com 5 bonés na cabeça. Para de fazer Deus de brinquedo. Deus já disse o que você tem que fazer. Vai lá e faz. Cumpre o teu chamado. Mas sabe qual é o problema, gente? A gente acha que o tempo passou pra gente. A gente se coloca em um segundo lugar. Tem gente que faz, ai pastora, o tempo pra mim passou. Aí dá vontade de dizer, então morre, filha. Porque eu nunca falei isso não, gente. Mas eu já tive vontade. Eu confesso. Como é que uma pessoa diz que o tempo já passou? Se Deus disse que seu tempo não passou, acredita no seu pai. Você está dando mais razão a vozes contrárias do que a voz do seu pai que diz, tem muito tempo para você brilhar. Tem muito tempo para você fazer coisas grandes para Deus. Seu tempo não acabou. Ah, mas eu me divorciei. Calma, tem muito tempo para Deus mudar essa história. Ah, mas os meus filhos estão nadando. Calma, tem muito tempo. Não coloca um ponto final naquilo que Deus ainda colocou uma vírgula. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Acredita. Tenha senso de urgência. Tem mulher que fica parada na vida que diz, ah, pastora, mas eu sou tão fraca. Não é? Coisa terrível, autocomiseração, gente. Mulher é imbuída às vezes nisso, que eu sou fraca. Não é fraca, gente. Mulher é forte. Mulher foi feita do osso. O homem que foi feito do barro. Tô brincando, eu tô brincando. Eu estou brincando. Jesus, me ajuda. Minha gente, tem hora que eu perco o controle, Senhor. Eu falo a vocês, gente, Jesus, vocês precisam me ajudar em oração. Que eu acho que eu sou autêntica até demais. Eu estava conversando com a Ana Paula Valadão no WhatsApp, a gente falando coisas de Deus, coisas tão sérias, eu estava me sentindo tão intelectual, a gente falando de Timothy Keller, e ela mostrava o Timothy Keller que ela estava lendo, e eu mostrava o que eu estava lendo, daqui a pouco ela mandou uma mensagem, e eu mandei uma figurinha com a cara dela fazendo, oh! Aí eu fiz, meu Deus, eu mandei a figurinha dela para ela mesma. Aí depois ela mandou a figurinha dela também, e a gente ficou naquelas guerras, quem tinha mais figurinha. Tenha senso de urgência. Não é uma questão que é difícil, é uma questão que vale a pena. Ei, para de caminhar e começa a correr. Tenha temor a Deus. Sifra e Puá não mataram porque elas não temeram figuras de autoridade, que não fosse a figura de autoridade máxima, o próprio Deus. Uma vez eu ouvi que temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter medo de ficar sem Deus. E isso é que nós precisamos ter, medo de ficar sem Deus. O problema é que como os homens, como mulheres, nós estamos sempre temendo as outras pessoas. A gente pensa no que o marido vai pensar, que a cunhada, que a vizinha, que a sogra, que a amiga, que a pastora, e deixa Deus em último lugar. Eu fico imaginando Deus no céu dizendo assim, meu Deus, tu me deixaste no último da fila, eu nem sabia. Ei, tema a Deus. Faça o que Deus mandou você fazer. Sifra e Puá poderiam morrer, mas elas foram lá e fizeram. Minha filha, o que Deus mandar você fazer, faça. Se Deus mandar você sentar e não tiver uma cadeira, sente. Faça o que Deus mandou você fazer. Porque Deus acredita em você, tenha temor a Deus. E mais, para você correr, ao invés de ficar caminhando, tenha uma estratégia. Tenha uma estratégia. Com certeza as mulheres começaram, vamos botar essas crianças para nascer, vai nascer, vai nascer. Elas começaram a trabalhar. Eu fico imaginando o faraó, gente. O faraó mandou Sifra e Puá matar os meninos, porque eles disseram assim, ó, vamos matar os meninos, porque deixando as mulheres a gente enfraquece o poder político. Ai, gente, eu queria estar lá nesse momento para dar uma gaitada do faraó. Eles botaram quem no comando?
As mulheres no comando. Tolinho, não é o faraó, bichinho. A mulher não vai fazer nada não, vai enfraquecer o poder político. Aí vem se fraipuar e entra e mostra pra quem Deus chamou as mulheres. E diga, rapaz, todo o teu plano vai por água abaixo porque a gente tem coragem pra fazer o que tu não tem. Ei! Tenha uma estratégia. Deus está fazendo algo especial com as mulheres. Deus está levantando as mulheres nessa nação. Por quê? Porque Deus tem colocado uma estratégia nas nossas mãos. Uma vez eu conheci uma pastora de uma igreja bem grande. E quando ela me conheceu, ela, ai pastora, estou tão feliz de te conhecer, porque eu precisava te dizer uma coisa. Pastora, você veio para libertar os cativos. A princípio eu não entendi, aí ela disse assim, pastora, porque eu sempre fui pastora, e eu sempre quis fazer algumas coisas, ser do meu jeito, mas sabe como é, né, todo mundo vê o pastor, aí tem que ser mais contido, não pode rir, não pode dar uma gargalhada, e você faz todas essas coisas, então você veio para libertar os cativos. Eu disse, rapaz, quem veio para libertar os cativos foi Jesus, mas eu estou com a impressão que ele me deu a chave da prisão, e eu estou abrindo, e eu vou continuar abrindo, porque Deus nos chamou para sermos livres, livres, livres. Deus chamou você para ser você, e Deus vai te dar uma estratégia. Deus está contando comigo, Deus está contando com você. Essa semana antes de vir para cá, eu estava almoçando na minha casa com meu marido e com minhas filhas. E meu marido é bem calmo, e ele recebeu uma mensagem e disse, olha amor, mandaram aqui o cartaz da conferência que você vai ministrar, eu vou mandar aí para você compartilhar nas redes sociais. Quando eu olhei, só eu de mulher, gente, eu sou a única mulher no Brasil que vai pregar, só os caras fera, foi me dando um medo, eu disse, sangue de Jesus tem poder, meu coração gelou. Aí quando eu disse isso, minha filha fez assim, mamãe, seu coração gelou por quê? Aí eu disse, minha filha, porque sua mãe é a única mulher que vai pregar nessa conferência, e eu estou do lado de gente tão importante. Minha filha olhou para mim e disse, mãe, você é importante. Deus trouxe você aqui para te dizer, você é importante. Deus está contando com você. Deus vai te dar uma estratégia. E quando Deus te der uma estratégia, Ele dá o pacote completo. Ele dá a ferramenta e dá a estratégia. Mas só tem uma coisa que Ele não pode fazer por você: a escolha. Quem vai ter que escolher é você. Em último lugar, não olhei nem a hora, mas eu estou com crédito, porque da última vez meu tempo comeram. Volta. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30. Vou até beber um copo d'água. Agora vamos deixar de alvoroço e presta atenção que eu tenho que continuar, senão a Ana Paula nunca mais me chama. Terceiro e último lugar. Faça um favor ao seu destino e pense no destino dos outros. Porque quando a gente fala de identidade, a gente só quer pensar na nossa identidade, no nosso destino, tudo que Deus tem pra gente, tudo que Deus vai colocar na gente. Uau, eu tenho que ser grande, eu tenho que ser maravilhosa. Mas Deus restaura a sua identidade para restaurar a identidade de outras pessoas. Faça um favor a você e pense no destino dos outros. Se Fra e Puá podiam ter pensado só no destino delas, elas poderiam morrer, mas elas decidiram ter sororidade com aquelas mulheres. Num momento tão vulnerável, num momento de dor, na hora do parto, elas não sabiam quem eram aquelas mulheres, elas não sabiam quem era o pai, elas não sabiam nada, mas elas disseram, nós vamos fazer alguma coisa por essas mulheres. Eu creio que Deus quer levantar mulheres que pensam no destino de outras mulheres. Porque infelizmente nós estamos vivendo um tempo de competitividade e inveja absurda. As mulheres estão sempre competindo entre si. Olha bem pra mim, ser mulher já é difícil demais, gente. Só sendo mulher para aguentar ser mulher. Deus fez a gente mulher para a gente aguentar ser mulher. Porque a vida da gente é difícil. A gente já acorda dando café a menino, bota menino para tomar banho, tira menino e fiscaliza banho, faz lancheira, bota na escola, leva pra aula de piano, leva pra aula de balé, leva pra aula de natação, não é? Arruma a casa, bota a roupa do marido, trabalha fora, ganha dinheiro, ajuda a família. Não é assim? Fora isso, os homens botam uma calça jeans, um tênis, um sapato, sai de casa, a gente tem que botar um short que aperta a barriga, a gente tem que botar maquiagem. A gente tem a vida mais complicada. E quando a gente luta e vence, ao invés de bater palma umas para as outras, o que é que a gente faz? A gente critica. A gente se acha melhor. Vamos falar a verdade, a mulher que amamenta se acha mais mãe do que a que deu madeira. Quem fez o parto natural na banheira acha que é mais mãe do que a que cortou. É ou não é? Quem tem 5 filhos, sou mais abnegada. Mulher, tu só vai ter um. Deixa de ser egoísta. É ou não é?
Porque nós estamos o tempo todo competindo. Nós precisamos ter menos inveja e mais sororidade, mais solidariedade, mais irmandade umas com as outras. Pense no destino das outras mulheres. Pense que tem pessoas que precisam de você. A Bíblia diz em João 21 que Jesus estava falando com seus discípulos. Ele tinha trazido Pedro de volta. E ele tinha dito assim para Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Logo em seguida ele estava falando de que tipo de morte que Pedro ia morrer. Aí o que é que Pedro responde? Pedro diz assim: e João, Senhor? A gente sempre faz isso, né? E fulana, Deus olha para Jesus, olha para Pedro e diz: fica na tua, Pedro. Eu não mandei tu perguntar sobre João. Porque a gente não se preocupa mais com a nossa vida, a gente está sempre preocupado com a vida dos outros. Porque no fundo, a gente não só quer crescer, a gente quer que o outro caia para a gente se destacar mais. Vamos falar a verdade. Você vai conhecer quem te ama, não é quando você der poder a ela e perder o poder, não. É quando você crescer do lado dela, que você sabe se ela vai te aplaudir, se ela vai continuar te amando. Quer conhecer alguém? Cresce junto dela. Porque muitas vezes, quando a gente está lá embaixo, todo mundo chora a nossa dor. Quem é que não chorou 30 litros quando lê meu testemunho? Mas celebrar nossas alegrias são para poucos. Nós precisamos celebrar a conquista umas das outras mulheres. Ei, precisamos celebrar a identidade umas das outras. Minha linda, ame. Deus não te deu um dedo para você julgar, porque tem gente que não faz nada na sua vida, mas quer apontar seus defeitos, né? Tem gente que olha a vida do Instagram da gente, a gente bota 2 minutos nos stories e ela acha que é a vida da gente. E ela quer dizer: tu vai fazer isso, tu vai fazer aquela viagem, tu vai fazer aquilo. Gente, nessas horas dá vontade de cantar aquele hino do cantor cristão. Toma conta da tua vida. Por quê? É a síndrome de Pedro. E João? E João nada, filha. Foca na tua vida, foca no teu destino, foca na tua identidade em abençoar as outras pessoas. Quando alguém precisar de uma gotinha de amor, chova. Chova. Sabe por quê? Tem uma recompensa para quem escolher ser autêntica, para quem for apressado em cumprir o propósito de Deus e para quem pensar no destino de outras pessoas. A Bíblia diz que Sifra e Puá foram recompensadas pelo próprio Deus. Deus deu a ela o quê? Família. Deus deu a ela os sonhos, os desejos do coração. Elas eram solitárias e Deus fez delas alegre mãe de filhos. Quando você pensa nos outros, Deus faz por você. Quando você faz pelo outro, Deus faz por você. Porque quando fazemos pelas pessoas, fazemos para Deus. Fazemos para Deus. Então não desista. Todas as vezes que você tiver vontade de desistir, que você não acreditar no que Deus chamou para você ser, nunca se esqueça que Deus reserva o melhor para quem é obediente. Eu estou aqui e cada dia mais eu tenho aprendido do Senhor a ser eu mesma. E é para isso que eu fui chamada, para fazer as melhores escolhas. Que lindo ver essas meninas dando testemunho. Que lindo ver que escolhas nos levam a coisas grandes. Eu também casei virgem, meu marido também casou virgem. Nós tivemos as escolhas certas de servir a Deus, e isso não nos isentou de problemas. Eu perdi minha primeira filha, eu enterrei, eu sei a dor de perder um filho. Mas Deus tem me dado recompensas. Recompensas por ser fiel, por acreditar que Deus tem um plano na minha vida. E por dizer: Deus, mesmo que eu esteja aqui tão cansada, na minha 7ª ministração dessa semana, eu passei a madrugada viajando para pregar para as moças pela manhã. Há uma recompensa para quem é fiel. Há uma recompensa. E eu vim aqui só para te dizer: aceite quem você é. Celebre quem você é. Você pode ser pequenininha, você pode ser nordestina. Deus te levanta. Deus te levanta. Porque você foi escolhida, não é porque você é boa, é porque você foi escolhida. E eu quero terminar com uma frase de um pastor que eu amo tanto, chamado Leonardo Ravenhill. Se você nunca leu um livrinho pequenininho chamado Porque Tarde do Pleno Avivamento, leia. E esse homem disse assim: em cada um de nós existem 3 pessoas. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos, e a que Deus sabe que nós somos. Seja a pessoa que Deus sabe que você é. Amém.